Queridos, vamos lá. Coraci vai falar um pouquinho para a gente agora sobre repensar o uso de Kanban como fator de evolução pessoal e organizacional, tá certo? Coraci, eu não vou nem enrolar muito aqui para deixar espaço para ti. Vamos lá. Tá O bom. papo é teu. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Ops. Não sei agora. Vou apertar para compartilhar. Agora foi. Beleza. Tudo ok? Aparecendo certinho, pessoal? Perfeito. Então tá bom. Bem, boa tarde, pessoal. Depois da palestra do Alisson, sempre é difícil falar, né? Então tem que tentar manter o mesmo nível, que é um trabalho árduo. Vou apresentar aí para quem não me conhece, sou Coraci Júnior, sou consultor em gestão, também sou KCP, tenho aí mais de 20 anos de experiência em gestão. De janela de trabalho já vão para 31 anos, né? Estive olhando mês passado, fiz 31 anos aí de que eu comecei a trabalhar, que estou no mundo organizacional. Então já tenho um certo tempo de janela. Quero agradecer de novo a oportunidade de estar falando aqui no Kanban Brasil. Já é minha terceira participação no evento. Participei em 2017, participei em 2019 e agora estou aqui de novo. Então estou muito feliz de estar podendo falar com pessoas tão importantes num dia com pessoas tão importantes como o Alisson, né, por exemplo. Queria contar, vou começar a contar para vocês, pessoal, como foi um pouco a minha experiência com o Kanban, antes de entrar, por que eu fui repensar. Então, em 2017, foi quando no final de 2016 e início de 2017, comecei a ter contato com o modelo, com o método, né? E comecei a aplicar, e meu primeiro trabalho com o Kanban foi dentro de uma equipe de marketing. Eu trabalhava numa empresa em Blumenau, na Senior Sistemas, é uma empresa com mais de 1.000 funcionários, uma empresa bem tradicional, com um índice de sucesso muito grande, que desde 2015 vinha fazendo uso de práticas ágeis e a gente estava envolvido nessa mudança. Eu e mais, na época, 3 colegas que estavam trabalhando junto, que era a nossa equipe responsável por essa mudança, né, não gosto muito do termo transformação, mas dessa uso das práticas ágeis no nosso dia a dia. Em 2017, o Kanban entrou no meu radar e a gente aplicou. Foi a primeira vez que eu participei do Kanban Brasil, foi até bem legal, fiquei bem feliz de trazer esse case e senti a possibilidade de usar o método de uma forma mais maior, né? Isso durante o ano 2017 e 2018 consegui expandir. Isso houve uma evolução das práticas. Começamos a mais áreas a usar isso. O nosso time de desenvolvimento, que envolvia mais ou menos 500 pessoas, entre time de desenvolvimento, mais equipe de produto, né, entre POs, gerentes, começamos a usar o método de forma organizada e coordenada e começamos a escalar esse Kanban, né? A gente começou a ter a ligação dos produtos, né? Eram 6 linhas de produtos diferentes dentro da empresa, cada linha de produto tinha lá entre 7, 8, alguns maiores, como que no caso era mais à frente com gestão empresarial, que tinha 15, 16 times, todos se coordenando para entregar serviços e produtos. Então, 2018 foi um ano de muita evolução e de começo de trabalho com as equipes de produto, a integração entre upstream e downstream, para chegar em 2019 começarmos a discutir mais maturidade. Então, a gente começou a falar da maturidade do método Kanban, de como que a gente podia usar o KMM, foi uma grande ferramenta para nós naquele período. A integração dos serviços, ou seja, serviços mudando, migrando, a gente começando a não olhar mais equipes, mas sim serviços como um todo, e como essas equipes, esse grupo de pessoas se misturavam, se coordenavam para atingir um resultado dentro desse período. E em 2019 participei de novo do Kanban Brasil, levando essa palestra. Então, no final de 2019, recebi uma nova proposta de trabalho. Eu achei, pô, já estou num momento que eu quero ter mais perspectivas, né? Trabalhar como consultor, como agente de mudança, está muito dependente de você ter perspectivas diferentes, conhecer cenários diferentes. Então, eu falei, poxa, eu vou começar a trabalhar e recebi uma proposta de uma empresa do Rio Grande do Sul, e vim para cá prestar serviço para eles e para outras empresas que eu estava já começando consultoria nessa área, justamente implementando o método Kanban, ajudando a melhorar e evoluir equipes. Então, no final de 2019, eu estava me sentindo muito seguro para usar o método Kanban. E estava vindo, me mudei aqui para o Rio Grande do Sul, hoje eu moro estou morando em Porto Alegre, e falei, poxa, está tudo indo bem. Estava muito confiante, muito satisfeito com tudo que estava sendo feito até aquele momento, estava tendo bons resultados. Porém, em 2020, veio a Covid. Então, no início do ano de 2020, a gente estava na transição de novos projetos, estava fazendo prospecções,
fechando contratos, começando a agilizar tudo isso. Então, em março, de repente, em 17 de março, a gente começou o isolamento. Inicialmente, naquela dúvida, pô, será que isso vai ser um mês, dois? Aí já em abril a perspectiva foi muito pior. Uma série de clientes cancelaram seus contratos ou simplesmente suspenderam, né? Falaram, ó, vamos parar que eu não sei o que vai acontecer. Está todo mundo em casa, a coisa está meio perdida, vamos segurar um pouco, não sabemos. Então, de repente, eu estava num dilema, porque eu falei, poxa, como que eu vou fazer? E nesse mesmo período, eu estava aqui em Porto Alegre, longe da minha filha, que mora em Blumenau, da minha mãe, dos meus amigos, da minha convivência social. Então, eu passei uma situação de março a julho isolado aqui, vendo colegas via, eu estou vendo vocês aqui conversando, mas nós sabemos que esse distanciamento não é saudável. Então, eu passei por um período meio complicado de muitas perguntas, de perceber a coisa mudou. Não vai ser mais essa realidade não serve mais. Então, eu falei, pô, preciso repensar tudo, né? Então, para tudo que eu preciso me adaptar, a coisa mudou. E tem que se adaptar a novas realidades. Então, uma série de questionamentos surgiram nesse momento. Pô, jogo tudo fora e começo do zero? Pô, vai mudar tudo? Eu espero, fico parado, espero para ver o que acontece, me finge de morto. Meu trabalho vai sumir? Essa pergunta veio porque foi interessante. No início de abril, um colega de trabalho, pessoa que um profissional que trabalhou comigo e que tinha tido bons resultados trabalhando com Kanban, me falou assim, ele falou, poxa, agora como vai ficar teu trabalho, né? Porque não dá mais para usar Kanban. Eu falei, por que não dá para usar Kanban? Ele falou, não é mais presencial, como que você vai fazer o quadro? Então eu parei e pensei nesse momento, falei, poxa, as pessoas estão entendeu errado o que eu falei. Ele ficou muito limitado ao método, ao quadro, né? Será que eu passei uma informação errada? E aí me veio uma outra questão, porra, será que tem mais gente que pensa desse jeito? Se tiver mais pessoas pensando desse jeito, eu começo a ficar ameaçado realmente, porque eu estava muito ligado ao Kanban. As pessoas estavam me ligando muito à prática do Kanban, de estar sempre na comunidade, sempre estou participando de eventos, participando de conversas, de discussões. Então, eu falei, poxa, a situação não está bem por aí, eu preciso melhorar isso. Então, me veio na cabeça uma primeira ação. Eu tive que parar para pensar, porque realmente, emocionalmente, está tudo muito bagunçado. Então, aquela coisa de live, vamos fazer curso de inglês, faz um milhão de coisas. Eu vou estudar, peraí, que a coisa não está indo para o caminho certo. Eu preciso pensar melhor no que está acontecendo. Eu preciso acalmar, respirar e começar de novo. Então, eu entendi uma coisa, assim, fácil ele percebendo tudo e ouvindo especialistas de diversas áreas, os paradigmas, os valores do pré-Covid não iam valer mais. Eles não estavam mais respondendo aos problemas que já existiam, ou seja, aquilo que você estava resolvendo de uma determinada maneira, já não estava dando para resolver muito. E o pior, surgiram coisas novas que você também não sabia como responder ou ainda não estava claro. Naquele momento ali, isso março, abril, ali, maio, eu não sabia bem o que responder. Então, eu comecei a formular alguma coisa e parei para pensar no seguinte, e me veio esse pensamento na cabeça. Pô, eu tenho que revisar, eu tenho que ser revisto os o quês e os porquês. O que eu vou fazer e o porquê que eu estou fazendo. Eu precisava revisar. Talvez o que continuasse, mas o porquê mudasse. Talvez aquele porquê não era mais aquele o que. Eu tinha que dar uma olhada. Mas eu senti que precisava ser mudado o como a gente fazia as coisas, como as dinâmicas de interação desses sistemas, como as dinâmicas desses sistemas iam acontecer daí para frente. Ia mudar. Tinha um caso ou outro isolado, a gente tinha visto trabalhar um caso ou outro de uma pessoa ou outra isolada trabalhando remoto, mas assim, por períodos. Ele vai trabalhar 2 semanas remoto, ou ele vai fazer um trabalho concentrado, vamos fazer uma otimização local para que ele tenha uma concentração melhor em casa, ou algum motivo nessa linha, mas nada muito bem estruturado ainda nesse sentido. Então, eu parei e falei, poxa, espera aí que eu tenho que pensar diferente. Mas para pensar diferente e entender as dinâmicas que estavam acontecendo, precisava mudar algumas coisas. Nesse momento foi muito legal, porque a empresa que eu estou prestando serviço aqui no Rio Grande do Sul, a The Server, me deu a garantia do seguinte, olha, eu sou PJ, então eu estava muito preocupado. Falei, pô, vou ficar sem serviço? Se eu ficar sem serviço, eu não recebo. Minha segurança básica, né, de sobrevivência, como vai ficar? Será que eles vão me manter no emprego? Não vou rescindir meu contrato? A DB garantiu, falou, não, pode ficar tranquilo que a gente vai manter teu contrato, nós não vamos te deixar na mão. Isso foi um ponto muito legal, me deu uma segurança de trabalhar. Fala, vai estudando, vai se preparando com alguns treinamentos, algumas coisas, que daqui a pouco vai pintar alguma coisa para a gente fazer. Tem uma perspectiva de começar a aparecer novas ideias.
Então, o primeiro trabalho que eu pensei foi, precisava mudar, o primeiro sistema que precisava ser mudado era o meu sistema, o ajuste do sistema eu. Então, eu, como menor feito de sistema, precisava ser mudado. Então, eu precisava parar e reestudar e repensar e redefinir algumas coisas na minha cabeça. Então, eu comecei a ler. Nessa desculpa de montar treinamentos, de montar capacitações internas para nossas equipes, para as equipes da DB Server, sem outros contratos externos, eu falei, poxa, deixa eu pensar de novo o método. Então, eu fui atrás de uma série de pensamentos. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá, pessoal? Eu li mais coisas. Mas aqui são alguns exemplos de assunto, e não sou nenhum especialista em nenhum dos assuntos, eu não sou um cara que vou dissertar no livro, por exemplo, disserta o Alisson sobre esses certos assuntos, mas eu comecei a ler, por curiosidade, por formação mesmo, eu gosto de ler muitos assuntos, principalmente sociologia, psicologia, toda essa parte fora do mundo, desse mundo mais de pessoas me interessa. Então, eu comecei a ler sobre pensamento sistêmico, fui buscar as teorias do Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu é um sociólogo francês muito importante, e principalmente esses três pensamentos dele, a ideia de hábitos, espaço social e capital social, nessas interações, e como isso funciona em dinâmicas, foi algo muito importante para mim. Fui ler de novo o Great Boss, Dead Boss, que já tinha lido, li de novo, e foi legal o seguinte, porque, e vou ter a oportunidade de ouvir o Ray Huberman falando aí no evento. Aproveitei para ler também Servidão Voluntária, o discurso da servidão voluntária. Esse pensador Etienne de la Boétie, ele é um francês do século XVII, morreu jovem, deixou poucos trabalhos, mas esse livro ele fala justamente de como nós, quanto pessoas, quanto grupo, tendemos a deixar outras pessoas tomarem as decisões por nós. Aquela história, eu vou ter uma servidão voluntária, como que eu gosto e deixo as pessoas decidirem rumos na minha vida. E é bem interessante, é um livro muito, acho que muito à frente da época dele, que consegue ser muito atual, passado aí 400 e poucos anos. Li o Nassim Taleb. Taleb é uma leitura que tá junto comigo há muitos anos. Li o Antifrágil de novo, que eu acho que ele se interligava muito com esses contextos. O Kahneman, com seu rápido e devagar, ou seja, o sistema 1 e o sistema 2 de pensamento, acho que quem participando, quem participa da comunidade Kanban, ou já fez a certificação KCP, que eu acabei tirando há pouco tempo agora, já tinha essas leituras e está participando. Então, a mistura de tudo isso e outros tantos conhecimentos me levou a formular, me centralizar no que eu achava que era interessante de como o Kanban podia ser justamente uma ligação de tudo isso. Outro aspecto que me chamou é como está o grupo que eu estou interagindo. Eu trouxe até aqui a pirâmide de Maslow, no seu conceito de hierarquias de necessidades. Eu comecei a pensar, pô, peraí, se eu já estou liberando o meu social, estou tentando equilibrar o meu nível de necessidade social, porque segurança fisiológica eu estou bem, havia profissionais que estavam ali com segurança arriscada, não sabia como que ia ser o trabalho, outros fisiológicos, com medo de ficar doente, parente doente, trancado em casa, ele, a mulher e as crianças, sem poder sair, sem saber perspectiva, se essa doença ia matar todo mundo ou não ia. Aquele período em específico, essa resiliência foi muito necessária. Então, eu precisava entender como estavam esses grupos. Então, qual que é o nível de necessidade que estamos interagindo? Com quem eu estou interagindo? Como eu estou interagindo? Né? Como que tudo isso poderia ser melhorado dentro de uma perspectiva? Né? Como equalizar todas essas coisas? Então, eu levei o Kanban como uma ferramenta para isso muito importante. Basicamente, quando eu parei, e aí surgiram os novos contratos, aí eu entrei em um outro contexto. Eu ia estar trabalhando com equipes, tanto fazendo, começou a surgir de novo, aí as pessoas começaram a me chamar para consultorias, as consultorias eram muito tipo assim, me ajuda porque está tudo bagunçado e não sabe o que fazer, agora estamos precisando melhorar os nossos processos, foi muito nesse aspecto, e o outro foi de ser gestor de projetos, eu sou PMT também de formação, e eu pensei, pô, não, precisamos de alguém para gerenciar os nossos projetos, para poder fazer a coordenação, temos projetos importantes, clientes estratégicos, e gostaria que você fizesse essa gestão junto com a equipe. Foi para mim sem problema. Aplicar os conceitos de Kanban sendo gestor, não tenho problema nenhum, porque já tenho experiência com isso. Então, o que acontece? Basicamente, independente se eu estou entregando um projeto de software, se eu estou fazendo uma consultoria, o que eu vou fazer? Normalmente, tudo que a gente age enfim, simplificando, nós temos uma entrada, temos um processo disso e uma saída, que gera um feedback. Qualquer coisa que a gente for fazer é aquela história do ciclo constante, pode ser acelerado, pode ser mais simples. E no meio desse processo, eu resumi a coisa um pouco mais, a um nível mais baixo, e pensar em quê?
Geralmente, quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente pensa, a gente faz uma concepção, a gente imagina como isso vai ser, a gente planeja. Uma vez que eu imaginei, eu planejo como eu vou fazer as coisas, eu executo isso, eu valido se eu executei dentro do que eu tinha planejado e dentro do que eu tinha concebido, do que eu pensei lá no início. Eu tenho um feedback, eu olhei, fiz o feedback, então esse ciclo continuava. Lógico, cada lugar, talvez cada realidade tem um pouco de variação, mas basicamente, se a gente for pensar, são esses 4 grandes grupos que a gente trabalha dentro de qualquer organização. Partindo com isso, comecei a pensar o seguinte, gente, é uma coisa que eu tenho vendido muito. Método é meio, não objetivo. Eu era muito chamado, eu sou muito assim, a gente quer ser ágil. Vem cá ajudar a gente a ser ágil. Vem cá para ajudar a gente a usar Kanban. Vem cá para a gente conseguir usar o método tal ou prática tal, porque nós queremos ser a prática. Eu falei, pessoal, método é meio, meu objetivo é ter resultado, a minha empresa atingir um máximo de mercado, diminuir a minha perda de clientes, é evitar o turnover de funcionários. Então, o Kanban, eu comecei a entender ele como uma linguagem entre diferentes interesses que precisam interagir. Porque esse processo que eu mostrei aqui, imagina que tem vários processos como esse acontecendo ao mesmo tempo, e intercalando em pontos cada vez mais diferentes dentro desse processo. Então, eu posso ter esse processo, eu posso ter cruzamentos no momento de planejamento com a concepção de outra equipe, de outra parte do serviço, então cada parte vai estar acontecendo ao mesmo tempo, posso estar executando com um planejamento ocorrendo de outra pessoa. Então, essas misturas, essas interações precisavam de uma linguagem comum, meio que uma linguagem universal. E eu comecei a enxergar o Kanban com essa possibilidade. Falei, o Kanban pode ser justamente essa linguagem universal, essa parte que pode ser usada. Então, toda essa família aqui, que eu gosto de chamar da família do pensamento Kanban, né, que é o método, que é o Fit for Purpose, que é o KMM, que são outras técnicas e conceitos que estão pendurados aqui. Eu trouxe os 3 principais, que vão ter várias coisas agregadas interagindo entre eles, para começar a falar de Kanban. Mas mais do que fazer Kanban, eu comecei a trazer uma ideia de nós precisamos pensar Kanban. E pensar Kanban é pensar como o método propõe. Mais do que simplesmente ficar executando, não, eu tenho que executar do jeito que eu tenho que fazer os princípios, as práticas, é pensar, isso tem que ser natural. Gosto de falar, isso tem que estar no seu sistema 1 de pensamento, isso tem que estar no seu automático. Quando você começa a racionalizar qualquer coisa, você já, não, peraí, deixa eu ver como é que está hoje, deixa eu entender qual que é o objetivo que eu quero atingir, como é que eu vou fazer. Isso tem que ser algo meio tentando ser natural. O que eu vou começar a falar com vocês um pouco aqui é sobre cada uma dessas fases, como que elas têm, foram influências ou influenciaram para mim essas ideias, tá? Então, pensando um pouco concepção, né, pessoal? Vamos imaginar o seguinte, você vai arrumar a sua casa. Você, de repente, fala, pô, preciso arrumar a casa. Você para, observa a casa, o tanto que ela está suja, os lugares que você quer arrumar, algumas coisas que você já tinha na ideia, pô, acho que hoje eu vou limpar as janelas, como eu falei que eu ia limpar outro dia, ou hoje eu vou me dedicar mais ao banheiro, então eu vou começar pelo meu quarto, depois eu limpo o escritório, aí eu limpo o banheiro, limpo a sala, a cozinha no final, varro o quintal. Então você começa a planejar e organizar o seu pensamento para poder executar tudo que você quer. E você, às vezes, muda no meio do caminho. Você faz uma concepção e planeja. Então, esse planejamento não é planejamento, ou seja, ele está em constante, ele está acontecendo, ele é algo dinâmico. Então, eu começo a mudar. Quando a gente traz isso para dentro das organizações, não funciona diferente. A gente tem que entender. E a concepção, na minha opinião, é o ponto fundamental para a coisa dar certo. Quando eu cheguei para trabalhar com as equipes nos projetos, a gente percebeu isso, o pessoal tem pouco domínio dessa parte. Então, a gente começou a dificuldade em equalizar os objetivos. Era perceptível essa dificuldade em equalizar os objetivos. E por que a gente percebe isso? Eu vou trazer 2 conceitos que eu fui buscar na física e que eu achei que tinha muito a ver com essa questão da concepção de por que a gente tem tanta dificuldade em equalizar objetivos. Uma é as teorias da incompletude do Gödel, e a outra são o princípio da incerteza do Heisenberg. Não sou nenhum especialista em 2 assuntos, são muito complexos, mas, basicamente, quando o Gödel fala da incompletude, eu tenho um limite de compreensão dos sistemas que eu observo, ou de um determinado entendimento do todo. Eu nunca vou ter um entendimento todo. Eu sempre vou ter um certo grau de limitação. Por mais que eu expanda o entendimento, eu tenho um certo grau de limitação do que eu vou entender. Então, eu tenho que aceitar que eu nunca vou entender o todo, que nós vamos dar 100% de certeza que não vai ter falha,
que o meu pensamento é totalmente certo. Ele sempre tem uma margem de ponto cego que a gente não sabe, que está fora da nossa visão. Já o princípio da incerteza é, se você começa a observar demais um determinado ponto, eu tendo a perder o outro. Se a gente está falando de partículas físicas, se eu começar a tentar achar o ponto dela em um determinado lugar do espaço, eu não consigo medir sua velocidade com precisão. E se eu quiser ser muito preciso na velocidade, eu não consigo marcar seu ponto de referência. O que eu trouxe isso para o mundo da gestão? Falei, poxa, se eu começar, quando eu vou fazer uma concepção, se eu começar a me focar demais em um assunto, eu perco o resto. Mas se eu ficar olhando todo, eu também perco o detalhe e não consigo organizar. Então, a ideia é equilibrar um pouco esses dois conceitos para que eu consiga atingir o resultado que eu estou tentando realizar, né? Então, nessa partida, a cultura do pensamento sistêmico não é algo forte dentro das organizações. As pessoas não têm isso tão claro, isso não é culturalmente forte. É algo que tem que ser enraizado. E usar como ferramenta de resolução de problemas. Como quem viu ali a palestra do Alisson, ele explica bem, você vê que todas aquelas dinâmicas, como elas têm importância, e quando você entra num viés que não é o mais adequado, você vai estar tendo problemas. Então, a gente começou a usar práticas aqui na concepção de, gente, eu já percebi, e isso era uma falha que eu já tinha percebido antes, e senti mais grave depois desse período da pandemia, com as pessoas mais longe. Elas começaram a se focar demais em um problema. Então, você está, às vezes, no meio da concepção e todo mundo se... Não, tem a todo mundo... A tendência é ter uma determinada solução. Comecei aqui, em algumas práticas que eu usei, comecei a falar do Fit for Purpose. Por que ele é importante? Aí eu já vi outras pessoas comentando, já me perguntaram, mas dá para usar Kanban nessa parte de concepção? É algo tão volátil, que é tão dinâmico, dá para usar? Eu falei, sim, porque sempre tudo tem um método para fazer. Você pode ser mais flexível, pode ser etapas mais abrangentes, mas existe, tudo que você vai fazer tem uma etapa. Você, vamos imaginar, por mais que seja algo criativo, se vocês começarem a observar pessoas que trabalham com ações que dependem de criatividade, ele tem um método de trabalho. Nem que o método dele seja simplesmente ficar sentado esperando a inspiração vir. Qual que é o seu método? Não, o meu é sentar e ficar pensando. E aí, quando você termina de pensar, ele fala, bem, o que eu penso, eu tomo ação. Então, há um trabalho, e o Fit for Purpose veio para ajudar, e eu tenho aplicado ele, para a gente entender o cliente. Por quê? Eu tenho tido muito acesso também a trabalhar mesclado com esses dois processos, tanto com a Lean Inception, do Caroli, quanto o Service Blueprint. A gente tem usado essas duas práticas para desenvolver, para usar para essa área de concepção, outras misturas, outras atividades também. Mas eu comecei a trazer o Fit for Purpose não para ser ele puro. E aqui eu acho que é uma das mudanças que eu repensei. Eu estava, antes da pandemia, antes de parar para entender os contextos, eu estava muito radical, eu estava querendo tirar outras coisas e usar o Kanban, eu estava me limitando demais a minha visão. Eu estava descobrindo aquela questão da incerteza, eu estava focando demais em uma coisa e perdendo a perspectiva do resto. Então, eu comecei a observar que, independente, isso é legal, eu acho, de tudo no mundo da comunidade Kanban, a gente se adapta com outras coisas. Quer usar Inception? Não tem problema. O que eu trouxe de perguntas para essa fase, comecei a trazer e a gente sente um resultado melhor das pessoas, foi observar assim, mas o que o cliente quer? Mas a gente vai basear, mas cadê a informação efetiva para a gente entender o cliente? Porque nesse momento tem a tendência de viés é normal, nós todos temos viés. Aqui eu falando para vocês, eu estou seguindo, eu tenho algum grau de viés, vocês me escutando, tem algum viés de entendimento, mas a gente tem que tentar estar mais atento para acionar esse nosso pensamento do sistema 2, sabe? Aquela coisa de, para racionalizar, não fica no automático. E o Fit for Purpose, ele tem muito de tirar você do automático, não que os outros métodos não tenham, ele também tem. Mas eu acho que a soma aqui, como nós estamos dentro da comunidade Kanban, ele tem essa maneira mais focada, o que o cliente quer? O quanto que eu estou aderente para o cliente? Não adianta nada eu construir o produto mais legal do mundo, dentro da melhor prática, vai ficar lindo, perfeito, com uma coisa que o cliente não precisa. Então, isso foi um ponto. Ou quando você está planejando um projeto, que é pior ainda, porque dessa concepção, quando você vai entregar um projeto, você está se comprometendo com prazo e custo. Agora sim, mas não, nós temos que criar o melhor produto, nós temos que ser flexíveis, adaptáveis, que as coisas são muito... Tudo bem, concordo com tudo isso e é verdade. Mas é muito difícil você convencer alguém que ele vai ter que gastar mais e que as coisas vão demorar mais. Tenta racionalizar uma coisa simples. Imagina que a sua geladeira queimou. Aí você vai lá falar com o cara que vai consertar a geladeira, ele fala, não sei, vamos ver o prazo. Ou ele fala um determinado preço ali para você e vai falar, olha, ficou mais caro. É sempre frustrante, sempre você vai encher ele de perguntas e vai ficar bem frustrado com essa mudança.
Isso é uma tentativa de a gente dar uma melhorada nesse sentido. A questão da execução, né? Como que a gente começa a ver a execução? Bem, fiz o planejamento e começo a entrar. E aqui eu acho que é onde, geralmente, quem trabalha com Kanban trabalha mais forte, onde tem a maior... onde as pessoas entendem, e há um consenso meio que geral, que aqui é o ponto mais importante, que é o quê? Organizar o trabalho do dia a dia. É onde muita gente... É onde você geralmente consegue entrar com Kanban, é onde eu tive maior aderência até hoje para começar e depois expandir em outras áreas. Uma coisa que é perceptível é esse conceito de inferno são os outros. Esse é um conceito que o filósofo Jean-Paul Sartre criou em uma peça de teatro que chama Entre Quatro Paredes, que é a tradução que se usa normalmente aqui no Brasil. Ele conta a história de duas mulheres e um homem que foram condenados à eternidade no inferno para viver dentro de um quarto entre quatro paredes pela eternidade. E em um determinado ponto da peça, um dos personagens critica que não, todo mundo merece o céu, e ele vai falando, e ele fala, o inferno são os outros. O problema é sempre os outros. Durante a execução, as pessoas começam a reclamar, tudo está ruim, tudo está péssimo, eu não consigo fazer as coisas, nada funciona. Então, você começa a perceber esse distanciamento, essa tentativa inconsciente ou consciente de transmitir o problema aos outros. E a gente não percebe que a maior parte dos problemas está com a gente. E das equipes todas que eu trabalhei nesse período, aí foram uns 3 ou 4 clientes e um grupo grande de projetos, a gente começou a observar assim, as pessoas, quando começa, não, o problema é a área tal, é a equipe tal, eu não consigo fazer porque o outro fornecedor não passa a informação, por isso que o projeto está atrasando. Quando a gente entra a fundo, e aí o Kanban é uma ferramenta maravilhosa para isso, é você começar a pôr isso no corpo, mas espera aí, cara, mas a gente tem um monte de problema antes dessa fase. Olha aqui onde está acontecendo. Será que não vale a pena a gente gastar um esforço aqui primeiro, arrumar a nossa casa para depois falar da outra parte? Então, esse começa a ser uma coisa que a gente percebe e a gente tentar mudar. Outra questão é a sobrecarga, a real e a imaginária. Nós temos, sim, existe sobrecarga de trabalho, as pessoas estão sobrecarregadas, a gente entende isso. Além de tudo, a sobrecarga, houve muito, ainda, talvez hoje mesmo, mas houve muita sobrecarga emocional. O cara está trabalhando em casa, fora do seu ambiente de segurança normal. A normal falta de objetividade ali, para mim, o que surgiu muito nesse período foi o quanto era frágil a definição de objetivos que não eram claros. Porque as pessoas se sentiam perdidas em casa, eu falei, pô, mas todo mundo está tendo acesso a sistema já, todo mundo está conseguindo acessar a sua empresa, as pessoas têm computador, têm a internet, muitas empresas começaram até a pagar a internet para melhorar a internet dos clientes, dos seus funcionários. Eu falei, pô, mas onde está o problema? É justamente nisso, existe eu falo da sobrecarga imaginária, é a necessidade que as pessoas precisavam de se apresentar, se fazer e sentir necessárias. Todo mundo começou a dizer, estou trabalhando demais, mas todo mundo queria participar de todas as reuniões, porque começou a mandar reunião, o cara passava o dia inteiro em reunião, o que ele não fazia no escritório. Ou ele resolvia muito mais simples, menos burocrático do que uma reunião com 10 pessoas. Então, a vida se tornou sobrecarregada, as pessoas há uma tendência, é normal, ainda sinto isso, as pessoas de querer participar de tudo que está acontecendo. Não, eu tenho que participar de todas as reuniões. E é uma das primeiras lições da sobrecarga de trabalho, quando a gente começa a trabalhar com Kanban, e aí eu falei que eu começo a trabalhar do individual para a equipe, para a organização, é o individual. Eu cheguei a sentar com algumas pessoas para mexer na agenda da pessoa. Chegamos nesse nível. Falei, deixa eu ver sua agenda de trabalho. Como é que está a tua agenda de reuniões? Sobrecarregada no mapa, ó. Qual que é o teu limite por dia? Nós temos que ter um intervalo. Vamos retirar aí 3, 4 reuniões por dia. Você vai, de coisa tipo assim, manda um e-mail cancelando. Pô, mas eu não posso. Pode sim, você não vai dar conta de fazer tudo isso. E começar a trabalhar, então melhorar a execução passa muito por isso, por esse conceito de começar a entender e começar a entender o seu fluxo de trabalho, que eu chamei aqui do deixa que eu deixo, aquela coisa do vôlei, sabe? Deixa que eu deixo. Eu vou e não vou, porque eu não tenho consciência geral do meu processo. Há esse gap no processo, há esse gap do entendimento que precisa ser feito. Muita preocupação no como, pouco no que e o porquê. Então, trazer as pessoas, foi um momento que eu comecei a falar, gente, espera aí, antes de aplicar o método, antes de falar de Kanban, antes de pensar em quadro de tarefa, o que ele está fazendo, o que cada um faz, foi espantoso, assim como eu percebi em algumas organizações, como um caso específico de uma equipe de marketing, de uma cooperativa de crédito, como um time grande, assim, umas 11, 12 pessoas,
que se davam muito bem, eles tinham assim, um senso de convivência muito boa, amizade, pessoas que conviviam fora até do trabalho. E um não conhecia muito bem o trabalho do outro. Perceberam que estavam fazendo, às vezes, a mesma atividade, que eles repetiam atividades. Espanto, pessoas que trabalham na mesma sala, no mesmo ambiente, que agora estavam afastadas fisicamente, se espantando, meu Deus, você faz isso? Eu nem sabia que você fazia tudo isso. Então, houve esse trabalho durante a execução, porque aplicar o método, pessoal, é fazer um static, né? Trabalhar com um static mais estabilizado, apresentar algo legal, entender, mas mais do que simplesmente montar o fluxo e entender agora, eu gosto de falar que é ouvir o que não está sendo dito. Você entender o que não está, o que está acontecendo ali sem você ter dito. E aí foi outro paradigma que eu precisei quebrar como facilitador dessas situações. Porque você estando fisicamente com as pessoas e vendo, por exemplo, agora, eu estou falando com vocês e não estou vendo ninguém. Eu não sei se estão gostando, se estão achando ruim, eu não consigo a leitura de expressões, porque a maior parte da nossa comunicação é não verbal. Como que eu não consigo ver as pessoas? Então, eu tive que mudar o discurso, a oratória, a maneira de provocar, de trazer as pessoas para o seu sistema 2, de pensar mais como que a gente consegue fazer tudo isso acontecer, como que a gente consegue fazer isso ter um fluxo maior. Então, como é que a gente usa o Kanban para isso? Então, nessa parte da execução, uma dica que eu gosto de dar é faça um static bem feito, mas seja um momento de muita conversa. Tentar criar um clima para que as pessoas participem, para que elas abram as câmeras. Eu tive muito sofrimento no início, que as pessoas nem abriam as câmeras, não queriam. Câmeras fechadas, imagina falando com uma sala, eu dei um treinamento para 30 pessoas, ninguém abriu a câmera. Foi uma sensação que eu precisei me adaptar, porque no início eu ficava muito bravo. Pô, ninguém quer fazer nada direito, mas, pô, peraí. Tem que entender as pessoas também, estamos num contexto diferente. Outra coisa sobre as ferramentas. Eu pus algumas aqui. O Miro, que eu acho que foi uma ferramenta ótima, me ajudou muito para poder fazer dinâmica, para fazer, para ter uma parede, um lugar para conversar, para tirar a coisa do mundo das ideias, mais para uma coisa mais palpável. Usei o Gira, o Azure, são outras ferramentas. Uma coisa que eu ia tomar cuidado, pessoal, tomar com sobrecarga de sistema de trabalho, muita ferramenta. A turma estava dizendo, não, eu tenho o Miro, que tem mais, não sei, eu tenho o Gira, que tem uma conexão, que tem um plugin, que tem 10 coisas para administrar. E eu lembro que um cara me falou assim, pô, eu fico de saco cheio, é tanta coisa para preencher, né? É tanta coisa interligada, que tem uma gestão só para isso. O cara que está custando o sistema, às vezes estava gastando um tempo imenso fazendo gestão de sistema e pouco fazendo análise. Que eu acho que o papel que já é o papel que não deve ser. Pô, se eu estou gastando tempo fazendo, eu estou pensando um pouco. Então, eu acho que é uma dica também interessante nesse contexto. Na validação da entrega, né? Eu gosto sempre de contar a história. Uma vez minha namorada ela saiu de casa. Isso a gente já estava, isso foi até antes de toda essa pandemia. A gente estava na casa dela, ela estava muito feliz que ela tinha encomendado um vestido com uma costureira, ela estava super satisfeita, empolgadíssima no dia de pegar o seu vestido, porque ela ficou maravilhosa, ela adorou o tecido, passou pesquisa sobre o que queria. Legal. E ela saiu. Quando ela voltou para casa, ela abriu a porta. Bem, na hora que ela abriu a porta, eu vi que o negócio não estava bom, pela cara dela. Ela tinha 3 gatos, estavam os 3 gatos no sofá e eu. 2 gatos pularam debaixo do sofá, o outro correu para debaixo da cama e eu tive vontade também de entrar debaixo do sofá ou debaixo da cama, porque o mau humor dela, eu falei, vai sobrar para mim. Então eu tomei a atitude mais coerente nesse momento. Fiquei calado. Ela me olhou e falou, tá vendo, o vestido ficou uma porcaria, não era isso que eu queria, eu pedi outra coisa, começou a mandar recado para as amigas, foto, reclamar, e eu só olhando tudo aquilo, falei, meu Deus. Aí eu abri o vestido e olhei, para mim o vestido estava ótimo. Fiz ela colocar, sob muita relutância. O vestido estava ótimo, mas não era o que ela queria. Por que eu dei esse exemplo para a gente conversar? Porque às vezes a gente entra nessa vibe de que eu tenho que fazer o vestido, meu vestido não funciona, não é as coisas, ou quando alguém te encomenda algo, e aí o cliente está esperando algo, não devia ter surpresa, certo, pessoal? Se você faz uma concepção, se você constrói, se você trabalha, e isso acontecendo com times, teoricamente trabalham com agilidade, ou com esses conceitos de adaptação, tá? Não vou falar um método, alguma coisa, mas com esses conceitos de proximidade do cliente, entregas fracionadas. Mesmo assim, isso tem acontecido. E aí, o que acontece? A gente tem que tomar um cuidado nesse momento, quando vai fazer a entrega, será que eu realmente entendi o cliente? Será que eu tive a humildade de perguntar para ele e entender o que ele realmente queria? Ou eu criei uma verdade para mim e apliquei isso para o cliente?
Essa é uma questão também. Sabe que a gente tem que fazer a autocrítica primeiro? Pode ser que o cliente mudou de ideia, mas se ele mudou de ideia, você tem como comprovar. Olha, como eu tive um cliente que a gente fez uma entrega, ele não é isso que eu queria. Eu falei, peraí, vamos conversar. Olha o que a gente falou lá na concepção. Lembra que a gente desenhou? Lembra que a gente fez os protótipos? Lembra durante a construção que a gente entregou as fases? O que não está de acordo com isso que nós falamos? Surgiu algo novo? E nesse momento a gente conseguiu reverter uma situação que estava ficando azeda, porque o arquiteto já ficou bravo, a equipe técnica já ficou. E eu falei, calma, gente. E fui explicando e o cliente entendeu. Outras vezes o cliente não entende, e realmente aí entra a discussão de quem está pagando, às vezes a gente vai ter que recuar. Mas é uma tentativa de evitar o quê, quando a gente quer evitar esse momento? É o cuidado com a guerra entre tribos. Pegando um pouco do pensamento tribal, a gente tem que tomar cuidado para não virar essa guerra entre a tribo deles contra a nossa tribo. Essa excessiva proteção e valorização da equipe, como que eu já escutei outras vezes outros, o próprio Juliano mesmo falar isso muito bem na internet para nós, em treinamentos, sobre, poxa, tem que tomar cuidado de descolar a equipe da organização do todo, né? Então, uma prática que eu tenho indicado nessa fase, e trazendo aqui, mas que vale para todo o projeto, para evitar esse risco de chegar ali no final e entregar o cliente não quer, é usar melhor as cadências. As cadências do Kanban, esses momentos que o Kanban indica para a gente parar e observar certos aspectos do nosso sistema, é muito importante. Eu tenho usado bastante e gerado muito feedback positivo da equipe, por exemplo, de, às vezes, está lá fazendo uma delivery planning e tem um cara, algum membro do cliente participando. Quando a gente está fazendo lá uma risk review, o cliente participa, ele é interessadíssimo, se o risco no final é para ele. Se eu sou um prestador de serviço, se eu estou aqui no meio do caminho, se der um problema, tanto eu quanto ele vão ter problema juntos. Então, essa participação é importante, eu acho que é interessante como fator de união e de entendimento como um todo, né? Durante essas fases de um projeto. E que eu repensei que eu tinha um conceito muito fechado aqui. Eu era um que incentivava muito a guerra entre as tribos. Eu tinha esse perfil. Ainda tem a tendência de muitas vezes querer matar o cara, mas é parar e pensar, falar, peraí, usar o Kanban, usar o que o método explica como um fator de melhoria nesse sentido. Então, algumas dicas, algumas ideias que eu quero deixar para vocês aqui, pessoal, para que a gente, que possam ser úteis para você, que te ajudem a repensar também. Se você está usando o Kanban, para você repensar. E se não está pensando ainda, que te ajude a entrar nesse mundo com mais algumas questões para refletir. Primeira coisa, não tenta vender Kanban, usa Kanban. Kanban eu acho que o legal do método você não precisa pedir para ninguém para usar o método Kanban. Você não precisa mexer em nada inicialmente, você só está colocando ali, você só está evidenciando o que está acontecendo. Lógico, com cuidado, respeitando os valores que esse grupo social tem, o que eles consideram sensível ou não. Tem cliente que as coisas são sensíveis. Então, a exposição, qual que é o grau de maturidade dos gestores diante a indicar problemas que podem ser, inclusive deles, para ver que eles são um problema. Como é que isso pode ser visto? Então, eu acho um ponto importante. Controlar a ansiedade por resultados. Pessoal, resultados dependem de interesses e forças que a gente não tem, muitas vezes, domínio, a gente não consegue controlar. Isso é uma coisa que é difícil. É aquele conceito do coragem para mudar o que eu posso, prudência para aceitar o que eu não posso mudar, e discernimento para separar uma coisa da outra. Então, a gente pode influenciar. Então, usar o Kanban, o método, como um influenciador de mudanças dentro do seu sistema, da sua forma de trabalho. Um produto ou serviço, para ele ser sucesso, eu acredito que tem que acontecer 3 pontos. O primeiro, entregar o combinado no prazo e no custo acordado com o cliente. Esse é o primeiro ponto. Se você entregar um produto, pode ser o certo, mas se estiver atrasado fora do prazo, vai criar problema, ou acima do custo, vai criar problema. Pode estar dentro do custo, dentro do prazo, mas se não for bom, ou seja, esses 3 fatores têm que estar combinados. Aquela história de não podemos olhar cada parte, é esse todo que faz o sucesso perante o cliente. Na visão da organização, tem que ser sucesso para a empresa também. Não adianta nada eu ter entregue um produto lindo, maravilhoso, do jeito que o cliente queria e ter dado prejuízo para a empresa. A gente tem que pensar, empresas são feitas para dar lucro, resultado. Não é o teu objetivo, mas se ela não der lucro, eu te garanto que a coisa, por mais que seja um produto lindo, vai chegar uma hora e falar, o produto é bom, mas se não dá lucro, nenhum de nós investe um dinheiro, não vai lá pôr R$1.000 do banco e quando você for olhar lá o quanto que tinha lá, o banco fala, olha, só tem 900.
Como assim? Só tem 1.000 e o lucro? Ah, não deu certo o que eu fiz. O que você automaticamente, você vai tirar o dinheiro dali. Imagina que quem está investindo na organização tem o mesmo conceito. E um que para mim é muito importante, as pessoas envolvidas foram respeitadas, elas precisam ser respeitadas. Não adianta nada entregar um projeto tudo bonito para o cliente, dar lucro e depois ter que ficar recolhendo o corpo das pessoas, equipe tomando calmante, parando, tendo burnout. Esses três fatores, esses três tem que estar equilibrados. Volta e meia eles estão desequilibrando, mas eu acho que o Kanban e a forma de fazer gestão hoje exige isso de você, que você se prepare nesse sentido. Pessoal, espero ter conseguido contribuir para vocês. Agradeço novamente o pessoal da organização do evento. É um dos eventos que eu mais gosto. Me sinto muito honrado de estar podendo aqui falar de novo. E está aqui os meus contatos. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Boa, muito bom, assim, muito bom mesmo. Cara, temos algumas perguntinhas aqui. Assim, a gente já estudou um pouco tempo, mas que acabou meio que as coisas se acumularam. Mas vamos lá, essas duas perguntas dá para a gente trabalhar rapidinho aqui, na sequência daí nós vamos para o nosso Fechado. networking, tá bom? Tá Ó, claro? a primeira quem manda é David Ramires, que coloca o seguinte: Coraci, como balancear a gestão da execução do trabalho sem entrar no microgerenciamento, porém com eficiência e pragmatismo? A exemplo do que disse de olhar a agenda da pessoa. Então, aquilo que eu te falei no princípio da incerteza do Heisenberg, entra nisso. Se eu focar demais no... Por exemplo, isso foi um caso específico. Eu cheguei nisso porque eu comecei a olhar o todo e falar, não vai funcionar. Essa pessoa era um PO. E eu falei, pô, o time de desenvolvimento é um time muito gabaritado e não conseguia resolver. Então eu fui olhar, eu comecei a chegando no nível da gente, porque eu comecei a questionar o cara. Falou, pô, mas o que tá... Ah, eu estou sobrecarregado. Mas como assim você está sobrecarregado? O que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo... Aí foi até que chegou na agenda. Eu sempre aconselho, tenta ter uma visão mais panorâmica da coisa, olha mais o todo e vai fechando a tua câmera, mas sabe assim, não é um excesso de olhar o todo, nem um excesso de olhar o microgerenciamento. Em alguns momentos tem que ser bem pontual, porque se você ficar fazendo isso direto, não rola. Qual é a medida? Infelizmente, eu não tenho esse número. Rezo para um dia ter e ganhar milhões de dólares, porque eu vou ter a receita, mas por enquanto... Por enquanto a gente vai aprendendo, né, Coraci? Uhum. Vamos lá. A próxima pergunta aqui é da Roberta. Coraci, adorei sua apresentação. Sobre combater silos e pensamento sistêmico é realmente algo relevante. Contudo, em um time sobrecarregado, trazer mais responsabilidades, conversar com o cliente, refinar requisitos, propor alterações em legislação, etc., pode causar ainda mais sobrecarga, real e não imaginária. Alguma dica para melhorar um pouquinho? Aí eu entro da história de usar o Kanban como linguagem comum. Geralmente eu chego em times que estão muito sobrecarregados. A primeira frase, eu estou sobrecarregado. Então você começa, tá, vamos ver o que é essa sobrecarga. O primeiro princípio do Kanban, começa com o que tem hoje. Me mostra aí o que tem, vamos pôr todas as atividades que tem para fazer, começa a pôr, e começa a montar isso num quadro. A gente fez isso com um time de marketing, eles se horrorizaram com o número de iniciativas que eles tinham aberto ao mesmo tempo. Eles estavam horrorizados. Eles perceberam. Então, há um entendimento, sim, há uma sensação, um sentimento que tem sobrecarga. Só que ninguém viu. Quando você evidencia isso, e aí que eu acho que é a grande barato do Kanban, eu gosto de falar que o Kanban é um tabuleiro de xadrez com mais um complicado. Além das peças poderem se mexer de forma diferente, sem muita regra, os espaços também mudam de lugar, eu falo, eles mudam de cor, sabe? Além disso, eles também mudam. E aí você tem que trabalhar isso nessa sobrecarga. Então, o primeiro ponto, quando a gente começa, ou quando você vai olhar uma equipe, primeiro vamos pôr em algum lugar onde tem tudo que tem para fazer. Depois que põe tudo que tem para fazer, prioriza. Você tem que começar a cortar dali. Ali você vai perceber essas sobrecargas imaginárias e essas sobrecargas reais. Se está real, vamos fechar a entrada. Falar, não tem como esse time receber mais coisa. Teve um caso, um gerente falou, não, mas tem que pôr mais coisa. Não cabe. Foi muito legal, porque ele pegou o celular, ele começou a olhar as atividades. Eu vi ele com o celular na mão pela câmera, ele, peraí, fulano, sabe aquele teu projeto? Está adiado. O outro, chamando o cara que tinha essa ele foi tirando as coisas. Ele foi, tira. Tá, agora vai entrar esse. Aí ele perguntou para o time, achei fantástica a pergunta dele. Está sobrecarregado ainda? O time, não. Agora a gente consegue trabalhar bem. Falei, opa. Então, você tem que ter um trabalho de sinceridade, de transparência. Eu acho que é o primeiro ponto
Isso com jeito, e aí tem Claro, cada claro. time, cada técnica. Sempre, né? Muito bom. Cara, tem mais uma aqui do Miguel, tá? Uhum. Mas eu vou deixar o seguinte, eu vou deixar a teu critério. Você prefere responder aqui ou vamos lá para a área de Rapidinho, vê aí o networking? que é a pergunta. Manda aqui, Vamos lá. vamos matar aqui. Miguel, ô Marco, a tua eu vou segurar para a área de networking. Vamos lá. Como você trabalha na concepção, utilizando o quadro de upstream com roadmap, serviço? Na realidade, o quadro de upstream são passos lógicos que o time usa. Por exemplo, basicamente, pensando no time TI, geralmente o que acontece? Você tem lá uma análise de negócio, você vai entender o negócio, depois você tem uma análise de arquitetura, você tem um cara de arquitetura, vai fazer um momento de arquitetura, aí tem um momento, às vezes, de usabilidade, que também está meio mesclado, assim, e tem ali duas, três, quatro etapas. O quadro de câmera que eu uso no upstream é mais para essas etapas, para saber em que etapa que está. E dentro de cada etapa, ele tem um mundo ali de coisas que pode estar acontecendo. Eu posso estar numa etapa de arquitetura e estar fazendo um service blueprint. Eu posso estar numa etapa de negócio e estar trabalhando em Inception, olhando um roadmap, podendo trabalhar com possibilidades, pesquisas de mercado, com POC. Então, eu tenho trabalhado os dois nesse sentido. Na realidade, aqui, o Kanban, para mim, ele é só um meio. Ele observa para saber a técnica, para ver se não está usando a técnica errada, o enfoque errado, se não estamos tentando discutir arquitetura sem ter entendido o negócio. Às vezes a gente tem essas etapas, então eu uso mais nesse sentido. Não sei se respondi bem aí, tá bom? Não, acho que é isso aí mesmo. Então, essa foi do Miguel. Tá, vamos lá. Essa aqui do Marco, eu acho que é rapidinha também. Marco Garcia aqui está te perguntando, Coraci, você percebe que a maior parte dos problemas está na clareza em determinar priorizações dos times e nas organizações? Eu acredito plenamente nisso. Na minha opinião, o que causou maior caos quando as pessoas foram para casa foi perceber o quanto é frágil o objetivo. Você quer fazer uma pesquisa? Quando eu vou praticar uma estética, a primeira coisa que eu faço geralmente eu peço para o time, escreva qual que vocês acham que é o objetivo dessa equipe. E eu peço para cada um escrever, é legal, assim, peço para escrever e postar ao mesmo tempo. Eu tento, cada um escreve, cada um escreve. Às vezes dá certo, ali você vai já ter a primeira temperatura, e deixo geralmente o gestor que já tem uma visão da empresa, combino com ele e fala qual que é a expectativa da empresa, da sua expectativa. Às vezes dá uns negócios totalmente diferentes, e ali já tem o primeiro alinhamento. Então, eu acho que esse alinhamento é fundamental. Tem muita empresa que tem dificuldade em deixar claro, em gestor, em transmitir para as pessoas o que precisa ser feito. Eu acho que isso é um problema, assim, que precisa ser combatido. Para mim, é o primordial, para como falou a Teodora, para evitar esse estresse, sabe? Esses estressores desnecessários, que são um estressor imenso. É verdade. Muito bom. Coraci, muitíssimo obrigado pelo tempo, a disponibilidade. Desculpa o Obrigado a atraso aí você. inicial. Não, que é isso.